Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Eu já tenho vídeo no canal, mas como tem mais de 6 meses, deve ter uns 8 meses que eu gravei, eu queria repetir esse assunto porque é um assunto muito importante, é um assunto que ontem eu tive uma notícia muito triste de o filho de uma amiga que veio a tirar a sua vida. Então, ele já estava dando sinais de depressão, ele não gostava de luz, ele não acreditava em nada, era totalmente depressivo, aquele humor deprimido, sabe? Então, eu queria falar mais um pouco disso. Esses sintomas de depressão, eles ficam na pessoa num período superior a 2 semanas e deve procurar um médico. Se é um caso de depressão, é necessário que estejam presentes pelo menos 5 manifestações dessas que eu vou falar agora. Bom, o humor deprimido, né? O interesse ou prazer de fazer as coisas diminuídos, a perda ou o ganho muito significativo de peso, a diminuição ou o aumento do apetite, a insônia ou a hipersonia, que é o querer dormir demais, a fadiga, o sentimento assim de autodepreciação, sabe? Sentimento de inferioridade, a, a dificuldade de concentração e raciocínio, a perda daquela capacidade de sonhar, a perda da capacidade de fazer projetos e aquelas ideias, né, suicidas. Tem aquelas depressões reativas, mas que normalmente elas desaparecem, assim, diminuem bastante num prazo de 6 meses, que é quando a gente tem uma reação a um acontecimento, como a uma perda de emprego, a um rompimento amoroso, a morte de alguma pessoa querida, a descoberta de uma doença grave. Então, nesses casos, mais ou menos em 6 meses, diminui. E essa depressão reativa, ela pode até se tornar persistente se a pessoa já tiver uma tendência a se deprimir diante das perdas, a dificuldade de aceitação, principalmente a autoaceitação, a dificuldade de lidar com o sofrimento e, assim, a busca por ficar reprimindo alguma dor, algum sentimento que a pessoa pode estar sentindo e aí não quer demonstrar e acaba se deprimindo por isso. A depressão também, ela tem uma atividade inflamatória, porque ainda existem as dúvidas se
a inflamação veio antes da depressão e por isso a pessoa ficou deprimida diante de tanta dor, de tanto sofrimento, ou se a dor veio por conta da depressão. Eu sou uma pessoa que eu tenho dor diariamente, mas graças a Deus tá doendo, passa um creminho, vamos que vamos. Então, a gente vê que a relação depressão e inflamação bidirecional, para ser mais clara. Tanto pode vir a dor na direção da depressão ou a depressão na direção da dor. Bom, nós mulheres temos duas vezes mais chance de ficarmos deprimidas. Por quê? Porque a sobrecarga da mulher é grande, né? Principalmente quando a mulher é mãe. Então, além do trabalho, tem a maternidade, tem o cuidar de casa. Então, fica assim, bem mais estressor, né? O cotidiano da mulher. E aí isso pode causar marcadores de estresse. Nem todo indivíduo estressado é deprimido e nem todo deprimido é estressado. São coisas diferentes, mas a gente às vezes relaciona o estresse, né, com a depressão. As estruturas cerebrais mais estudadas na depressão são a amígdala, que não é a amígdala da garganta, é a amígdala no cérebro, tá? Que em casos de depressão existe uma hiperativação da amígdala, só que essa hiperativação é em resposta a estímulos negativos, mesmo quando a pessoa não percebe conscientemente, a amígdala inconscientemente gera maior sensibilidade às situações estressoras no dia a dia. Bom, e para o caso para alteração da ativação neuronal da amígdala, a inalação do óleo essencial de vetiver na concentração de 2,5% causou alterações na ativação neuronal da amígdala, da mesma forma que o diazepam, o que se deve, presumivelmente, às propriedades ansiolíticas do óleo. Através da inalação do óleo essencial de lavanda, os efeitos na mesma região estavam relacionados à redução do comportamento ansioso em modelo animal. A outra estrutura do cérebro que é muito estudada é o hipocampo. E pesquisas demonstram que essa estrutura é menor em pacientes deprimidos que sofreram transtorno de estresse pós-traumático. Evidências de estudos em humanos e animais indicam que o estresse pode afetar
a funcionalidade do hipocampo, afetando assim as funções de aprendizagem e memória. Bom, em 2020 foi realizada uma pesquisa em modelo animal com disfunção cognitiva e ele forneceu a evidência nesse estudo que o óleo essencial de limão, tanto faz o Tahiti ou o siciliano, pode melhorar a capacidade de formação de memória e aprendizagem. A outra estrutura cerebral, que também é muito estudada na depressão, é o córtex pré-frontal. Ele apresenta conexões com a amígdala, com o hipocampo e com o hipotálamo. Então, ele organiza as informações recebidas para regular os pensamentos, as emoções e os comportamentos. Esta região do cérebro é responsável pela nossa flexibilidade cognitiva, tomada de decisões e planejamento do futuro. Em quadros depressivos, estudos em neuroimagem apontam alterações anatômicas na área frontal. Participantes do sexo feminino expostas a 90 segundos a um estímulo olfativo dos olhos de laranja doce e rosa apresentaram uma redução na atividade do lado direito do córtex pré-frontal, com aumento subjetivo da sensação de bem-estar, sugerindo efeitos fisiológicos e psicológicos de relaxamento. Já os óleos essenciais de limão e sândalo album ativaram o córtex pré-frontal, demonstrando capacidade de melhorar as funções cognitivas de memória e performance durante a realização de tarefas. Bom, hoje eu falei sobre a depressão de um modo geral, as estruturas cerebrais, e esse é um assunto que me veio a inspiração de voltar a falar, porque eu estou com muito inscrito novo e a maioria vai assistindo os vídeos conforme eu vou colocando, não tem tempo de ficar pesquisando no canal, vídeos antigos, então eu vou continuar falando nessa série da depressão, os neurotransmissores mais estudados que estão diretamente ligados com o nosso estado de espírito, os tipos de depressão. Eu espero poder ajudar algumas pessoas. Um beijo bem grande para todos. Aqui fica a minha solidariedade a todos que passam por esse problema da depressão. Eu já passei, e a aromaterapia é uma boa alternativa para ser usada junto com o acompanhamento médico. Aqui eu não estou sugerindo de ninguém parar medicação, parar de se cuidar. A gente tem que observar os nossos e ver quando aquele comportamento mudou, como é que está, se está na hora de procurar o médico, e a gente agir, entendeu?
Se a gente não conseguir levar um adulto no médico, que a gente encha a cabeça dele para ele ir, porque às vezes a pessoa é independente, né? Não é como uma criança que a gente pega e carrega para o médico, mas aí a gente pode fazer o papel da gente de acolher, de dizer, olha, acho que deve ter alguma coisa errada, procura um médico, vai lá, vê por que você está emagrecendo tanto, vê por que você perdeu a fome, vê por que você não está dormindo direito. E para a pessoa ver que a gente se preocupa, porque a pessoa deprimida, ela se sente muito só, então a gente pode ajudar.